Olá! Hoje eu quero começar o nosso vídeo dando parabéns a todos os meus colegas da profissão, não é? Porque hoje é o nosso dia. Parabéns e um incentivo especial aos jovens psicólogos para que invistam na profissão, para que se deem tempo e oportunidade de construírem o exercício da profissão. Eu tenho muitos colegas da turma de psicologia de 1981 do SESJF que abandonaram a profissão nos primeiros anos, às vezes por força, da necessidade e por termos uma profissão que exige um longo prazo de afirmação, de reconhecimento. Mas desejo a todos os meus jovens colegas, e são muitos, vários eu conheço, que curtam esse caminho e que construam um caminho de realizações. Parabéns! E nós vamos fazer um pouquinho mais dessa reflexão sobre o psicólogo. E eu achei muito interessante que em algum momento no livro da Débora Noal, ela fala sobre preparar o ambiente para receber as pessoas, os pacientes, E ela fala assim: a ambiência de um lugar também é um modo de cuidar. Esperar as pessoas com um espaço acolhedor é, por si só, a primeira maneira de dizer: eu me importo com você. E o que eles tinham lá, nos lugares onde ela foi cumprir as missões, no Haiti, na República Democrática do Congo e em outros países, talvez agora mais, o que eles tinham para transformar, para tornar o ambiente acolhedor era muito pouco. E a gente não precisa de muito para expressar o acolhimento. E eu quero dividir com vocês uma das minhas primeiras experiências profissionais. Era 1982, eu tinha acabado de me formar, mas continuava morando em Juiz de Fora. E eu tinha uma colega, a Edna, que atendia voluntariamente no Centro de Ação Social da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, a Igreja Católica ali no centro de Juiz de Fora. E não tinha atendimento para criança. E a Edna atendia uma mulher que ela não tinha com quem deixar as duas crianças. Ela tinha que levá-las, mas não era legal que as crianças ficassem na sala, onde a mãe estava sendo atendida, onde ela precisava falar das coisas dela, precisava chorar. E aí a Edna me propôs de criar o atendimento infantil lá na catedral. Aí as coordenadoras aceitaram, mas elas não tinham um lugar para me oferecer. Não tinha sala, não tinha um espaço que a gente pudesse caracterizar como espaço de atendimento infantil. Eu precisava de uma mesinha, eu precisava de papel, lápis de cor, alguns brinquedos, algumas coisas minimamente para atender. E aí uma senhorinha já mais idosa, mas que eu guardo na minha lembrança com muito carinho, a dona Lourdes, ela me mostrou um banheiro que não era utilizado. Era aquele corredor assim comprido, aquela sala, aquele espaço assim comprido, os boxes do banheiro aqui do lado, acho que 4 portas, e aqui assim de frente não tinha nada, tinha um espacinho. E aí ela falou: olha, se você não achar ruim, a gente dá um jeito de manter essas portas fechadas, e aí a gente põe uma mesinha aqui e você atende aqui, pode ser? Pode ser. E aí arrumou uma mesinha. Então eu levei algumas coisas que eu comprei, alguns brinquedinhos, alguns joguinhos, e ela providenciou papel, lápis, giz de cera, lápis de cor. E aquele foi meu primeiro consultório,
um banheiro. Só que era tão interessante, era tão importante para aquelas crianças que elas tivessem, por um tempo, alguém que desse atenção a elas exclusivamente e que brincasse com elas, sem pressa, sem mais outra coisa para fazer, que aquele espaço era ótimo, que aquele espaço era lindo. E a gente não se limitava e aquele espaço não nos incomodava, né? A verdade é essa, o espaço não nos incomodava. Depois de algum tempo eu até ganhei uma outra salinha. Ela era menor, ela era mais larga, mas ela era menos extensa que a minha primeira sala improvisada. Nesta sala, assim, eu me lembro até hoje dessas duas crianças, filhas da paciente da minha colega, Edna, eram 2 meninos e eles não iam à escola ainda, eram pequenos e né, a gente ainda não tinha esse sistema de creche, das crianças irem menores, né, e ia-se para a escola aos 6 anos e eles não tinham ido ainda. E aí tinha lápis de cor e tal, e aí ele foi desenhar, quebrou a ponta. Aí eu falei, não tem problema. Peguei o lápis da mãozinha dele e fiz ponta no apontador. Ele ficou tão maravilhado com aquele fato, com aquela cena, que ele quebrou a ponta do lápis por querer, me devolveu e falou, toma, descasca mais. E eu achei aquilo muito interessante. Olha, lá se vão quase 40 anos, eu não me esqueci, não é, dessa cena, dessa criança. E detalhe, gente, quando essa criança já era adolescente, uma vez eu estava na rodoviária de Juiz de Fora e eu a reconheci pela voz. Eu ouvi a voz dessa criança, eu falei, eu conheço essa voz. E eu fui andando atrás daquele som e encontrei a mãe com os 2 filhos, que não eram mais crianças tão pequenas, já pré-adolescentes, e eu os revi nessa época pela última vez, mas já faz muito tempo, então eles já são adultos e eu espero que felizes ainda. Então, acolher, às vezes num ambiente muito sofisticado, fica difícil também. A pessoa fica sem liberdade, a pessoa não sabe como se comportar, ela tem medo de estragar as coisas. Então, um ambiente bem cuidado não é necessariamente um ambiente de luxo, mas é um ambiente que transmita uma sensação de acolhimento, de bem-estar, de uma certa liberdade para que o paciente possa se sentir bem ali. A Débora fala que é parte essencial do trabalho ajudar as pessoas a voltarem para a sua rotina da forma mais acolhedora possível. É aquilo que eu falei, né, no vídeo anterior. A gente não vai moldar a pessoa à nossa imagem e semelhança de acordo com a nossa visão de mundo, com a nossa filosofia, mas é que aquilo que para ela é importante seja resgatado o quanto antes e com o máximo possível de alegria, de encantamento e de confiança, tanto em si mesmo quanto na realidade, no mundo, nas pessoas. É esse o nosso trabalho. Se é para cuidar, que seja levado em consideração como o outro gostaria de ser cuidado e não apenas como eu aprendi a cuidar. Às vezes o que eu aprendi não serve para aquela situação e eu tenho que aprender outro jeito. É a outra coisa, né, que eu sempre falo do Winnicott. E eu preciso ter um repertório para que eu consiga achar outra coisa para fazer que atenda aquela pessoa. A Débora fala: estou correndo contra o meu tempo para encontrar algum tempo para elas chamarem de presente. Ela está se referindo a um trabalho que ela fez exclusivamente com mulheres. Então ela precisava aprender a cuidar de um jeito que cabia naquela realidade. Isso exigia que ela aprendesse rápido, porque a situação era
de emergência e ela queria dar a essas mulheres como resposta um tempo que elas pudessem chamar de presente nos dois sentidos da palavra presente, né? Presente como sinônimo de atual e presente que a gente ganha. Isso é muito importante. Às vezes, o presente que a gente pode dar para um cliente é o nosso olhar amoroso para ele, o nosso olhar acolhedor, a nossa confiança de que ele vai conseguir resolver aquela situação, de que dias melhores virão para ele, com ele e feitos por ele também. Não necessariamente por ele sozinho, mas por ele também. Isso talvez seja a coisa mais importante em algumas situações com as quais a gente trabalha. E a Débora diz: sigo me perguntando que psicóloga seria eu se não percebesse as consequências da cultura na dor narrada por cada mulher. Nós estamos, hoje, o dia que a gente está gravando é dia 7 de agosto e nós estamos comemorando os 15 anos da Lei Maria da Penha. Se eu não entendo o contexto, se eu não entendo o lugar da história, tanto da história geral, da história do país, quanto da história pessoal de quem eu atendo, fica difícil encontrar um sentido para aquilo que a pessoa traz. E se eu não acho um sentido para o que ela traz, é difícil eu achar um caminho que a tire daquele lugar, daquele sofrimento. Porque não é transpor, não é tirar daqui e trazer para cá, mas é ajudar a atravessar o caminho que leva para outro lugar. E se eu não entendo esse lugar aqui, o lugar onde a dor começou, o lugar onde a dor acontece, o lugar onde as coisas são difíceis, eu corro o risco de só transpor a pessoa para outro lugar e de ela vir com tudo que estava aqui. Então ela vem e traz as mesmas dores. Mas se a gente faz um caminho e se a gente atravessa, ela vai podendo, como a gente diz em psicanálise, elaborar aquela dor e transformar aquela dor num aprendizado, num fortalecimento, numa defesa. E isso é difícil, mas é talvez o centro, do nosso trabalho, quando a gente trabalha com adulto, quando a gente trabalha com situações de violência, quando a gente, no futuro breve, vamos trabalhar com consequências dessa pandemia, é preciso que a gente esteja muito atento a isso. Certamente a técnica é importante, mas quando estou na frente de um humano, nas condições de tortura recente, só dou conta de me conectar com a humanidade que emana do cheiro dele, da forma de olhar, da forma de amarrar seus panos, trançar seu cabelo, do cheiro do sangue seco ou do relevo das cicatrizes que marcam seu corpo. A Débora estava falando do Haiti, ou da República Democrática do Congo, ou da Guiné, mas nós podemos transpor isso para esse nosso momento. Já estão nos nossos consultórios crianças que querem muito voltar para a escola e não conseguem ficar na escola. Porque elas estão muito preocupadas, porque aconteceram coisas nas suas famílias durante esse tempo que elas ficaram em casa, que elas ainda não tiveram tempo de elaborar, que os adultos ainda não tiveram tempo de elaborar, ainda não tiveram condições de elaborar.
Eu estou atendendo criança que perdeu várias pessoas e que esteve ela mesma com Covid, os pais, os avós, tios, primos, alguns graves. E essa criança quer voltar, ela quer a vida de volta, mas ela tem medo, porque ela pensa que se ela não estiver vendo a mãe, a avó, o avô, o pai, pode acontecer a eles alguma coisa e ela pode voltar para casa e não encontrá-los, porque quantas vezes isso aconteceu? De repente, o avô é hospitalizado e não volta. O vizinho, o amigo, o parente. Então, nós vamos ter que lidar com isso, nós estamos tendo que lidar com isso. E nós ainda não temos uma história de como trabalhar no pós-pandemia, porque é a primeira vez que trabalhamos na pandemia, né? Porque ainda não estamos no pós. Nós vamos construir o conhecimento. E é preciso então que a gente esteja muito atento, é preciso que a gente esteja muito aberto, porque nós vamos aprender com os nossos clientes muito a respeito do pós-Covid. Né? A gente está vendo sequelas neurológicas, a gente está vendo sequelas físicas, a gente também está vendo sequelas emocionais. E nós vamos precisar aprender. E, embora a técnica seja importante, a gente não tem garantias de que as técnicas que nós temos sirvam para essa situação, porque nós nunca vivemos essa situação. Vamos ter que testar, vamos ter que aprender, vamos ter que abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para tudo que vamos precisar aprender nesse momento único, inédito que nós estamos vivendo. Tem um trecho aqui no livro da Débora que eu achei muito interessante. Um psiquiatra que fazia parte da equipe, ele não queria, não estava achando, não estava conseguindo aceitar a sugestão da Débora de ele não dizer que era psiquiatra para atender uma pessoa. E ele falou que, né, ele não podia mentir para os pacientes. Esse é um preceito, né, que a gente recebe. Não minta. Mas isso não servia para aquela situação. Isso não dava um resultado desejável e absolutamente necessário, indispensável para aquela situação. E aí a Débora fala que ela teve que fazer um esforço de convencimento. E ela escreve assim: precisei convencê-lo de que o psiquiatra era, primeiro de tudo, um humano, depois médico, e que apenas mais tarde recebeu o seu título de psiquiatra. E se lembrar dessa sequência em um local destes ajudava na aproximação. A Débora diz: na minha perspectiva, os rótulos de louco e de psiquiatra criavam barreiras que eram intransponíveis naquela situação. Então, eu acho que esse é, assim, o exemplo mais importante, talvez, que eu possa ter, né, para falar isso, que é tão necessário. Não é o meu título que importa. Eu preciso ir primeiro ao outro como ser humano. Não é o meu título que trabalha por mim. Sou eu que trabalho para o meu título. Então, o meu título, ele pode vir depois.
porque eu vou, aí é como o Jung dizia, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não é mentir, é atender. Atender a necessidade dele, atender a necessidade daquele paciente naquele momento. Ela era imensa, a Débora coloca aqui. Mas ele já estava tão ferido, ele já estava tão desqualificado, ele já estava tão desvalorizado pelos próprios irmãos dele, pela própria comunidade dele, pelo que ele tinha passado, que se ainda ele levasse a pecha de louco, ia ser o fim para ele. Talvez ir pelo outro caminho mais longo ajudasse a construir a ideia de que para que serve um psiquiatra. E muitas vezes a gente precisa fazer esse caminho, para que serve um psicólogo? De quebrar, não é, esse pré-conceito com uma ação que diz de quem somos nós, do que fazemos, do que podemos oferecer, mais do que um título. Eu sou psicóloga e nada, nem ninguém vai me tirar isso. Mas isso não é a primeira coisa que eu sou. Eu sou, antes de tudo, uma pessoa. E, às vezes, é como pessoa que eu preciso chegar a um lugar para que depois a psicóloga possa ocupar o lugar dela. Isso é extremamente importante. E é muito difícil que a gente tenha a oportunidade de pensar nisso. Então, eu sou muito grata a Débora por trazer essa reflexão aqui, que é fundamental. Em algum momento ela diz: hoje é um daqueles dias que nos fazem planejar um amanhã menos desigual. Quem sabe missão não é isso. Ser feliz onde estamos. Tomara que seja. Que venha a próxima psicóloga ou o próximo psicólogo com uma alma cheia de futuro. Da minha parte, eu também recuso-me a ter como rotina o que eu vejo ao meu lado, tudo que eu vejo no mundo. Recuso-me a ter como rotina o sofrimento sem esperança, o julgamento como técnica, a rigidez como princípio, o preconceito como ideal. Neste mundo em que a humanidade tem se especializado em criar muros cada vez maiores e mais numerosos, barreiras cada vez mais monstruosas, cercas que nem sequer se imaginava ser possível que fossem inventadas, a única fronteira que não pode ser ultrapassada é a do respeito à vida do outro. E eu termino essa nossa comemoração do Dia do Psicólogo agradecendo profundamente as jovens psicólogas, minhas professoras, Fabiana Brando e Fabrícia Barros, elas que indicaram o livro O Humano no Mundo, O Humano do Mundo. Eu agradeço muito o prazer de tê-las conhecido e o campo enorme que elas abriram para mim ao indicar esse livro, e agradeço e parabenizo profundamente a Débora Noal. Apesar de muito mais jovem que eu quero dizer a você, Débora, que você me inspirou e me inspira, e que eu espero que a leitura do seu livro possa acontecer para vários outros psicólogos e que eles também se inspirem e que venham as próximas, os próximos
psicólogos com almas cheias de futuro.